Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, fazendo o que a gente mais gosta, que é falar de viagens, falar de países, falar do mundo. E hoje nós iremos falar da Áustria, com a brasileira Tatiana Zurá, que deve estar entrando daqui a pouquinho já para conversar com a gente. Gente, muito obrigado a todos que foram presentes. Grande Alex aqui é o nosso assíduo ouvinte. Muito obrigado, Alex. Lucina está entrando aqui também. Muito obrigado pela presença. Nossa convidada entrou. Deixa eu já chamar a Tati aqui. Alô, Tati! Hallo. Wie geht's Tudo dir? bem? Danke, Tudo gut. bom? Como é que está? Tudo certo por Viena? Tudo. Embora eu não esteja em Viena hoje, mas está tudo certo com Viena. Vai me dizer que você está em Salzburg. Eu tô. A minha família é de Salzburg. Olha só que coisa boa. Essas são as duas cidades, inclusive, mais conhecidas do território austríaco, né? Viena e Salzburg. São duas cidades muito lindas. Eu acho que Salzburg faz fronteira com a Itália, ou não? Faz fronteira com a Alemanha, né? Nós estamos a poucos quilômetros da fronteira com a Bavária, né? Ah, tá. Então é ficar 1h30 mais ou menos de Munique, por exemplo. Mas é a Tá. Tati, cidade, né, do Noviço Rebelde, por exemplo, né? Então tem bastante coisa em Salzburg para ver. sim. Eu quero começar te agradecendo de coração por ter aceitado o convite para a live, tá? Eu comecei a olhar o seu perfil e eu, de cara, me senti muito à vontade para fazer o convite e achei muito interessante o que você transmite todos os dias para o público brasileiro, né? É uma ponte que você faz entre o Brasil e a Áustria. Isso é um conteúdo que eu acho que vem crescendo todos os dias e é por isso que eu estou aqui também tentando humildemente fazer da mesma forma, né? Ser mais uma fonte de conteúdo para esses brasileiros que sonham em viajar ou morar fora como a gente. Sim. Não, eu agradeço o convite, é um prazer, né, poder conversar tão diretamente com o Brasil, né, porque às vezes eu lido muito mais com os brasileiros que já estão na Áustria, estão em processo de mudança para a Áustria, mas é um prazer conversar com, né, brasileiros que às vezes estão ainda no Brasil e mostrar um pouco, né, desse país que eu considero, né, o meu segundo ali no coração. Realmente, pelas publicações, eu consigo ver que você ama muito, muito a Áustria, e eu fico muito feliz por isso, Sim, né? Porque, aliás, você ama os dois, porque senão você não faria esse conteúdo para brasileiros também, né? Eu quero sim. começar te perguntando, ontem eu fiz uma publicação anunciando a live, se eu estou pronunciando o seu sobrenome certo. É Tatiana Surer. O R fica R, Ah, né? Surer. não é de origem alemã, ué. Sim, é de origem alemão, mas o R em alemão a gente não tem esse R de R, né? Tipo, o R que sai da garganta, isso é feito Uhum. pelo som do CH, por exemplo. Mas o R em alemão ele vai ser um pouco mais vibrado, ele vai ser daqui, né? Então, Surer. Então, Tá Tatiana, ou bom, perfeito. Tatiana, Eu, para quem é pelo em meu, português, Surer. pelo meu Mas pouco tudo tá conhecimento valendo. Pelo meu pouco conhecimento de alemão, então acho que eu cheguei perto. Tá tudo valendo. Né? No Brasil já é chamado Tatiana Schur, então tá tudo valendo. Perfeito. Então vamos começar, né, me contando como é que aconteceu a sua saída do Brasil para a Áustria. Sim. Então, tem duas histórias, na verdade, né, dentro da minha saída do Brasil para a Áustria. Eu sou doutora em linguística, né, e eu vim para a Áustria. A princípio, eu não seria a Áustria, eu iria para Amsterdã para fazer um estágio de doutoramento na Universidade de Amsterdã. E no meio do caminho, a minha orientadora, ela saiu, né? Tipo, ela foi receber um convite para ir para a Universidade de Viena. E ela falou, olha, se você quiser, né, vamos comigo, né, eu posso te orientar na Universidade de Viena. Mas, né, coincidentemente, eu já era, né, namoridada de um austríaco. Então, tem a versão, né, amor, que eu vim para a Áustria por amor, né, pelo fato de eu já ser
para estar junto com um austríaco que estava no Brasil fazendo estágio de pós-doutorado. Mas também tem a questão que eu aqui também, a minha orientadora de doutorado de sanduíche, né, foi transferida da Universidade de Amsterdã para a Universidade de Viena. E aí, então, casou, né, o destino, a Áustria é o seu destino mesmo, então vá para a Áustria. Olha só que coisa interessante. E como é que foi essa sua adaptação chegando à Áustria, né? Você imaginava uma coisa para Amsterdã e depois teve que mudar tudo meio que de imediato para a Áustria? Ou para você foi um alívio tendo, né, o namorado austríaco tendo que mudar para a Áustria? Para mim foi um alívio, porque eu tinha um pouco de medo, né? Como menina do interior ali de São Paulo, eu tinha um pouco de medo de morar sozinha, né? Numa capital e tudo mais. Então a Áustria já tinha vindo conhecer a Áustria, já sabia, né? Já sabia falar alemão. Então para mim já foi aquela coisa assim, ok, não é um território tão desconhecido, né? E além disso tinha o meu namorado que estava voltando para cá também, a família dele também na época, né? Só dele. Então era muito mais seguro para mim, né? Então, claro que assim a grande adaptação foi que eu cheguei, né, em fevereiro, no início de fevereiro, a Áustria, né, super fria, saindo, né, eu moro no interior, morava no interior de São Paulo, que lá a gente tem 40 graus quase o ano todo, então você sai de 40 graus para -10 não é uma sensação muito agradável, né? Mas, assim, com o tempo, eu fui vendo que, assim, na verdade, eu fui valseando por Viena, uma coisa parecia que Viena pertencia a mim, sabe? Então, não foi uma adaptação muito difícil, assim, se for pensar, né? Eu não sou de uma cidade de praia, né? Então, acho que para quem é de cidades de praia, assim, então, deve sofrer um pouco mais. Mas foi mais essa questão de se adaptar, se vestir, né? Como falou, fazer camadas de cebola, né? Para poder se vestir. Então, até se colocar todas as roupas para sair. Então, foi essa adaptação que foi um pouquinho mais complicada, né? Mas em relação à língua, ao jeito das pessoas daqui, foi uma coisa que a gente vai assim, é um novo país, tem a sua cultura, então, né, não temos que ficar comparando, né, com a nossa cultura de origem. Né? Você já tinha tido outras experiências internacionais antes de ir para a Áustria ou de cogitar ir para a Holanda? Não, não. Na verdade, de morar, assim, já tinha vindo a passeio já para a Europa, mas para morar foi a primeira vez de sair do Brasil para morar no exterior. Tá. Então, é muito comum, na verdade, para um mestrado ou para um doutorado, as pessoas procurarem o exterior, então, para fazer essa especialização, né? E no caso da Áustria, é muito comum ter brasileiros que fazem esse tipo de especialização aí no país? Tem algumas áreas que são mais comuns dos brasileiros, vêm para áreas de química, área de engenharia, parte de florestal também, tem muitas, tem uma área que é mais comum. Na minha área, que era linguística, não era tão comum os brasileiros ir para a Áustria, né? Então, principalmente a linha que eu trabalhava na época era Amsterdã, realmente era a base dessa linha de pesquisa. Mas, assim, eu vim para a Áustria estudo em 2012, né? Numa outra realidade de ciência, né, no Brasil. Então, naquela época, tinha alguns brasileiros, mas atualmente ainda nós temos alguns brasileiros que continuaram aqui, desenvolvem pesquisas nos institutos, então não é um foco, né, não é um país foco como talvez Inglaterra, Portugal, né, a própria Alemanha, por exemplo, mas tem algumas áreas que se destacam os brasileiros aqui, sim. O que eu consigo enxergar muito é que os brasileiros enxergam a Áustria como um país muito caro, né, e às vezes eles deixam até de fazer turismo num país que é incrível, as paisagens são maravilhosas, idealizando que, sei lá, se for para a França vai ser mais barato. Só que tem que ter uma pesquisa, né? Até porque a maioria desses países da UE, eles vão ter basicamente o mesmo índice de, sei lá, os dois usam euro, os dois são países caros, mas às vezes as pessoas idealizam isso, assim, de que a Áustria é um país mais caro que todos os demais da Europa. Não é mentira, é um país caro, mas em comparação a grandes potências como é a França, como é a Alemanha, a Itália, são países que têm custos próximos. Então eu acredito que vale super a pena assim, se aventurar por Viena.
Sim, sim, eu acho que, assim, como eu sempre brinco, eu acho que o Ministério do Turismo da Áustria não faz muito bem o seu trabalho, porque às vezes falta uma certa divulgação, né, e uma certa, às vezes, conscientização da gente sair da chamada Europa Facebook, né, da Europa ali, França, Espanha, porque realmente a Áustria é um país incrível, né, então, assim, considerando como capital, eu não vejo Viena uma cidade muito cara, né? Se a gente pensar em euro, né? Então, tipo, se a gente for pensar multiplicar, esquece, né? Mas se a gente for pensar em euro, então Viena não acho uma cidade cara comparada a Paris, por exemplo, né? E eu acho que é Sim. uma cidade que esconde muita cultura. Eu acho assim, as pessoas que. Eu vejo que tem às vezes amigos que vêm para Viena e falam assim: 2 dias dá para Viena? Eu falo, não dá nem para começar, né? Então, Viena, acho que é uma cidade, quando você chega, que você olha e fala, putz, que cidade é essa, né? Uma cidade muito organizada, muito limpa, né? Que tem cultura por todo lado, né? Que você respira a cultura por onde você passa. Então, que conta a história da cultura ali né, da história do mundo mesmo, né, do que a gente viveu entre as guerras e também os dois cenários de guerra. Então, eu acho que a Áustria tem muita coisa escondida, né, os Alpes, então, né, tipo, então tem vários cenários, os lagos, nas regiões de lagos da Áustria, então tem muita coisa a ser descoberta ali pelos brasileiros e esse ano que eu não fui para o Brasil, porque todo ano eu vou, esse ano eu resolvi, né? Resolvi não. Resolveram por mim, né? Um dia ali que resolveram colocar uma pandemia no meio do caminho, que eu não iria para o Brasil. Eu falei, então vamos descobrir a Áustria ali, em lugares que eu não ia, às vezes por causa do verão da Áustria que eu passo no Brasil. E, assim, é encantador, né? É encantador você ver a região de lagos. É claro, os lagos são gelados, né, que a Áustria tem, assim. Então vale muito, muito a pena. Então, às vezes, né, não puxando sardinha para o nosso lado, mas às vezes eu vejo que, às vezes, não, mas eu quero ir para Frankfurt. Nossa, mas o que você vai fazer em Frankfurt? Você vai ver um monte de sede de empresas, mas não tem nada, assim, de natureza, né? Então, eu acho assim, a Alemanha vende muito bem o peixe do turismo dela, assim, e eu vejo que a Áustria tem tesouros escondidos, né? Então, vale muito a pena conhecer, né? Não só Viena, mas, por exemplo, Salzburg também. Então, quando vem, fica encantado, né? Foi legal você ter citado a questão dos Alpes aí na Áustria, porque a Suíça não é o único país alpino da Europa, né? Então, é um lugar, assim, a Áustria também é uma opção para quem gosta de fazer esqui. Inclusive, tem até uma curiosidade sobre uma... Sou muito noveleiro, Tatiana, não sei se você, enquanto morando no Brasil, era de assistir novelas. Mas tem uma novela dos anos 2000, assim, bem lá do acho que 2004, por aí, que eles tinham umas cenas para gravar na Suíça, na parte que fazia fronteira com a Áustria, só que caiu uma nevasca e foi impossível gravar na Suíça. A Áustria tinha um cenário de locação que daria para ser aproveitado e não ter que cancelar as gravações. Então eles mudaram toda a Uhum. produção para a Áustria, eles não seguiram com o roteiro como se fosse na Suíça, né? Durante a apresentação da novela era como se fosse Suíça, mas na verdade era território austríaco. Sim, E não sei qual, depois você me passa qual que é a novela, que eu quero ver. é a Lua me Dá uma disse. procurada. A Lu me disse, ok, vou dar uma procurada ali na parte dessas cenas. Aproveitando que a gente está falando de turismo e novela ainda, queria te fazer uma pergunta. Você chegou em 2012, né, na Áustria, Uhum, e em 2014, mais uma novela também da Rede Globo teve cenas gravadas na Áustria, que foi Em Família. Você sim. já era meio que envolvida, né, nessa questão turística, que hoje em dia você trabalha com a realocação de estrangeiros no país, né? Você já Uhum. era envolvida e sabe e consegue citar se por acaso houve um aumento no turismo por causa mais especificamente de brasileiros indo a Viena por causa da novela, ou talvez não tenha influenciado? Não sei, assim, se tem uma certa influência por causa da novela, né? Eu lembro de quando... Porque teve dois momentos, assim, que a Áustria entrou em foco, né? Foi essa questão da novela e também teve o filme do Tom Cruise, né? Que foi feito, uma parte foi feita aqui na Áustria também, na Ópera de Viena.
Assim, o que eu às vezes acho que na época ainda, tipo, dá para considerar que tinha um boom, sim, de brasileiros. Você andava no setor, ali na parte turística de Viena, você sempre estava escutando o português do Brasil, assim. Então, não sei se foi influenciado pela novela, porque deu um foco realmente para os cenários, né, principais ali de Viena. Mas sim, teve um boom de brasileiros ali, tipo, de 2014, né, até, vamos dizer, 2018, por ali, foi um boom de brasileiros, né? O que eu gosto muito das novelas é que eu já fui mais assim de aprender e começar pelo menos a aprender línguas, né, com essas cenas que são ambientadas no exterior. E eu fiquei super eufórico quando eu vi que a Áustria ia entrar aí na questão da dramaturgia, porque nunca havia sido retratado um país de língua alemã na teledramaturgia brasileira. E eu comecei a aprender francês e italiano com novelas. Eu lembro que quando Uhum. eu fui fazer a minha primeira aula de francês, eu fui o único aluno que não teve problema com sotaque, porque eu já decorava falas dessas novelas. Só que aí eu tive a decepção de que nessa novela a única coisa que eu ouvi foi o obrigado em alemão. Eles não usaram muitas coisas. Infelizmente, né? Sim, sim. Então, não deu para conhecer muito aí da língua na questão dramaturga. Mas quando você foi para a Áustria, na verdade você já consegue dizer para a gente os dois lados. Como é que foi a sua imigração enquanto turista e enquanto chegando para ser residente depois? Você consegue notar muitas diferenças, tanto de perguntas quanto do tipo de abordagem que eles fazem? Isso no controle dos Olha, passaportes, né, na chegada. tá. Tá. Bom, como turista, quando eu vim ainda antes de me mudar, assim, claro que a partir do momento que eu fui sozinha ali, né, uma das vezes eu estava sozinha, com 20 e poucos anos, né, você tem ainda, né, tipo, naquela época, pelo menos, você tinha o estereótipo de brasileiro que gostaria de ficar na Europa, né. Algumas perguntas, assim, o que você vem fazer na Europa, onde você vai ficar, né? Então, na época, eu falei assim, não, porque meu namorado é europeu, e assim, peraí, opa. Né? E começaram a fazer algumas perguntas, eu tinha carta convite, eu tipo, eu tinha uma pasta que eu levava toda a minha vida, né? Então, eu levava, na época eu era bolsista da CAPES, né? Então, eu levava, tipo, documentações da bolsa. Então, assim, eu tenho um compromisso com o Brasil, não vou ficar aqui. Mas dá aquela insegurança, né? Inclusive, eu lembro quando eu vim para fazer o doutorado, que eu tinha um visto, né, para poder entrar na Áustria com o doutorado, eles perguntaram, mas você vai fazer doutorado em quê? Né? Aí eu falei assim, eu vou fazer doutorado em linguística, né? Mas o que você vai estudar? Eu falei assim, eu vou estudar língua portuguesa. Eles, na Áustria? Aí eu falei, na Áustria. Aí ele, tá bom. Entra. Então, tipo, dá aquela sensação. Eu acho que também eu sou uma pessoa que transparece muito medo, né? Eu mostro medo por Tati, pessoa. Acho que... só um momentinho. A sua imagem, para mim, eu não estou conseguindo te ver bem. Você Uhum. está usando 3G, Wi-Fi em casa? Eu estou usando Wi-Fi, mas eu posso colocar pelo 3G. Peraí. Se alguém que está assistindo puder dar um retorno para a gente, se é só eu que estou vendo ou se alguém mais está vendo a imagem um pouco embaçada. Bom, eu acho que deve ter caído aqui na troca. E agora? Ficou melhor? Vamos ver se agora Deu uma melhora. melhorada. Vamos ver então. Não, mas voltou Então, agora para. voltou? Eu Ficou não estou te melhor ou não? vendo. Que estranho, porque eu Tá. tô te vendo perfeitamente, mas para mim tava aparecendo você travando muito. Deixa eu ver. Porque eu tô, Se na alguém puder dar um verdade. retorno para a gente, porque às vezes trava para mim, trava para você, mas quem está assistindo, nós dois, é que consegue ver qual é o lado que está ruim mesmo, que pode ser até o meu. Deixa eu ver aqui Para na mim tá. internet. Estou vendo. Aham, ok. Agora eu não sei qual que é a É, parte que está ruim, né? Obrigada, Dani. Que estranho, porque para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se. ah, Deixa eu tentar desligar algum aparelho que tá consumindo internet aqui para ver se melhora. não, mas agora, Vamos ver. acho que agora dá para ir. Deve ter, eu acho que melhorou. Deixa eu ver.
Ok, vamos ver se agora vai melhorar ou não. Vamos ver se. Vamos tentar falar, porque eu tentei, agora desliguei os aparelhos que eu estava consumindo do lado com a internet para ver se estava roubando a internet. Vamos ver. Pronto, vamos seguir. Tá travado para você ainda, Rodrigo, ou não? Não, mas eu tô te vendo bem agora. Mas Ah, parece que ok. quando você se afasta, fica um pouco embaçado. Ah, ok, então peraí, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver se eu. Deixa eu tentar. Olha, peraí. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu desligar aqui, peraí. Ficou escuro, né, agora. Ficou escuro. Peraí. Ficou melhor ou não? Vamos ver. Ah, eu acho que dá. Pronto, tá bom. Acho que dá pra gente seguir assim. Tá bom. Ok, deixa eu. É porque a luz aqui não é das melhores também. Tipo, tá escurecendo a luz aqui também. Aí vamos lá. Aí não tem aquele Bom, problema então. de poucas horas de sol por dia, não, né? Sim, eu tenho realmente, além do país não ter muito sol, eu também tenho vitamina D bem baixa, né? Por causa do pouco sol que a gente tem. Então, mais agora no inverno. Pronto, a gente estava falando do questionamento, né, da imigração sobre estudar a língua portuguesa na Áustria. Sim, então, aí, então, quando eu vim como imigrante, assim, como sem, né, mesmo com visto, ou, né, ainda ali com visto de turismo, ou visto de estudante, dava aquele um pouco de medo, assim, né? Mas depois, como morador, você não tem muito segredo, né? Porque você tem o cartãozinho de morador, então, algumas vezes, a depender do aeroporto, eu passava, né, tipo, junto com meu marido na fila de europeus, em outras não, tinha que ser fila separada, mas assim, com cartão de morador você já tem, né, eles não podem, né, te questionar mais, né? Você tem a Sim. carta branca para entrar, né? Mas essa sua imigração, ela realmente aconteceu em Viena ou você fez imigração em algum primeiro país que fez voo doméstico para a Áustria? Do Brasil para a Áustria. Ah, não, foi em outro país, né? Porque nós não temos voos diretos, né? Entre Brasil e Áustria, nós não temos nenhum voo direto. Então, assim, os principais voos ou vêm para o Frankfurt, ou, por exemplo, Portugal, Espanha. Então, na época, esse da história de estudar português na Áustria foi exatamente no aeroporto de Lisboa. Então, para eles era a coisa estranha, tipo, como assim você vai para a Áustria estudar português? E então, assim, digamos, tem alguns aeroportos que são um pouco mais chatos, né? A primeira vez que eu vim sozinha foi no aeroporto de Milão, então eles foram bem rigorosos ali nas perguntas. Acho que até por estar acostumado com mais brasileiros entrando na Europa, ali na Itália. Mas em Frankfurt também eles tendem a ser bem rigorosos, né? Em Frankfurt. Então, mas em Frankfurt eu nunca tive nenhum problema, né? Tipo, foi mais, assim, né, os dois questionamentos aconteceu um em Portugal e outro na Itália. Né? Tá, essa pergunta que eu vou te fazer agora ela é um pouco ampla. Na verdade, eu ia perguntar se você já falava alemão quando foi para a Áustria, você já acabou respondendo que sim. Mas como é que se deu esse aprendizado da língua e chegar ao nível de ser professora? Que hoje em dia você leciona aí na Áustria, né? Uhum, sim. Bom, o meu interesse por alemão começou desde adolescente, né? Eu me interessei por alemão ainda por em torno dos 13, 14 anos, quando eu aprendi sobre o nazismo, né? E, então eu tinha muito interesse em tentar entender a história daquele momento, né? Mas aí ficou um pouco ali, né, de stand-by, né, o alemão, porque naquela época a gente tinha que pensar em inglês, vestibular e tudo mais. E aí eu retomei quando eu comecei depois da faculdade, no mestrado, né, aqui no Brasil, e comecei, assim, a estudar a língua e me apaixonar pela língua, né? E me apaixonar pelas estruturas, pela dificuldade mesmo que tantos alunos de alemão falam, né? Ai, que língua difícil, né? É muito difícil essa língua. Foi exatamente nessas dificuldades que eu me apaixonei ali. Então, nunca tive muito interesse, por exemplo, no espanhol, né? Porque eu falava assim, não era uma língua que me desafiava, vamos dizer, né? Então, Claro. o interesse, então, eu fazia na época 7, 8 horas de alemão por semana, chegava em casa, continuava analisando, e na época, quando a gente fala na época, né, parece que é tão velho assim, mas não dá pra gente considerar, né, o que era
há 15 anos atrás, ali, 12 anos atrás, a quantidade de material na internet que a gente tem hoje, né? Hoje a gente joga qualquer coisa ali no Google, você encontra, né, várias coisas que você pode fazer, né? Então, várias plataformas. Na época, não, era um pouco, né, comprar material, comprar livros, né, tentar ver se tinha alguma coisa em São Paulo, porque, né, eu sou do interior, então ali no interior chegava menos ainda. Então, foi um processo que foi se criando, né? Depois a entrada na universidade, tive que provar alemão para poder entrar na universidade de Viena. E aí, no fim, quando eu vim para cá, né? E aí eu já tinha feito o diploma, né, de C2 de alemão, eu falei, bom, ok, é uma língua que eu me interesso tanto, então vou fazer uma especialização, né, no ensino dessa língua. E porque, como eu já era linguista, né, então eu falei, eu vou aproveitar essa bagagem que eu tenho e fui fazer uma especialização na área e na Universidade de Munique, com cooperação com o Instituto Goethe. E aí é o que hoje, né, eu atuo ali, então eu atuo junto na vertente professor alemão e português também, para austríacos, né, que ou trabalham em empresas brasileiras ou são casados com brasileiros, então acabam atuando nas duas línguas, né. Você me ouviu, Tati? É. Caiu por um momento. Então, você chegou a estudar na Alemanha, né? Sim, eu fiz uma especialização, né, à distância, na Alemanha. Tá. E já que a gente está falando assim do idioma e que você está do lado dos dois países, Suíça e Alemanha, existe realmente uma diferença do idioma entre essas três regiões, Suíça, Áustria e Alemanha? A gente sabe que a Suíça, né, eles batem na tecla de que é o suíço-alemão, mas eu também sei que eles conseguem falar o alemão neutro, né? Eu acho que eu posso dizer assim. É o padrão, sim. Então, o que Bom, você consegue citar que seja mais difícil assim para você tá você? falando para mim, Rodrigo. Voltou? Agora a sua imagem que está embaçada. Deixa eu. E a sua imagem para mim agora está ótima. É 880. É 880. Voltou? Não, ainda continua embaçada para mim. Deixa eu ver se eu... Eu ativei aqui só os meus dados móveis e desativei meu Wi-Fi. Será que melhora? De Vamos repente? ver. Assim. Por enquanto, agora tá parecendo que agora tá melhorando. Tá começando. Aí, pronto, melhorou. Pronto, você conseguiu pegar o que eu falei? Não, tu falou da questão da diferença entre os três países, né, em relação ao alemão, né? E, Existe uma bom, diferença que seja, digamos assim, gritante ou não? Dá para devagarinho compreender? depende. O alemão vai se tornar uma própria língua, assim, né? Então, por mais eles aprendem o alemão padrão nas escolas, mas o dia a dia ali a Suíça vive com o dialeto suíço mesmo, né? E aí você vê partículas na língua que não pertencem, às vezes, à estrutura, né? Que não pertencem à estrutura da língua alemã, né? Entre a Áustria e a Alemanha, eles se entendem, né, se compreendem, né, como se dizer, como fosse Brasil e Portugal ali, mas sim, claro que tem vocabulários diferentes, até mesmo estruturas sintáticas, né, algumas questões de verbos diferentes, e é uma questão que eles valorizam muito os dialetos, né, então é uma questão que você tem uma língua padrão, mas os austríacos têm muito de falar os dialetos das regiões, né, então às vezes acontece, né, de alemães não entender austríacos, porque os austríacos estão falando os dialetos, né? Então, é uma língua, quando se fala o padrão, por mais que tenha umas diferenças lexicais ali, de vocabulário, é compreensível. Agora, quando entra no mundo dos dialetos, aí é onde complica um pouco, né? Você já ouviu falar no dialeto Yiddish? It? Não. Yiddish.
É uma língua falada pelos judeus, na sua maioria. Uhum, uhum, E é uma língua que eu acho que ela é muito próxima do alemão, só que é uma língua que é falada realmente pela comunidade judaica. Então, Polônia, Israel, Alemanha, eles falam muito. E aí, como você uhum, citou a época do nazismo, né, que você chegou a estudar e se interessou bastante pelo assunto, dá uma pesquisada depois, que é bem interessante. Inclusive, tem sim. uma série na Netflix que se chama Nada Ortodoxa. Ela é Uhum, uma sim. série que me indicaram. Você já assistiu? Não, eu já, já, já me indicaram também essa série, mas está na minha lista de indicações. Ela só tem 4 episódios e aí me indicaram para assistir porque era uma série toda em alemão. Eu falei, tá, vou ver. E aí quando eu comecei a assistir, o sotaque alemão é muito forte, muito presente, algumas palavras, mas não é alemão, definitivamente não é alemão. E aí eu fui pesquisar um pouco e eu descobri que era esse Yiddish, que era uma língua que eu já tinha ouvido Uhum, muito falar, né? Mas que foi legal, assim, ver a assimilação. Mas é bem diferente, assim. Então, se você puder ver, é uhum, super interessante. sim. Então, resolvemos aqui a questão linguística entre os 3 territórios. O visto que você aplicou para morar na Áustria, Tati, foi visto de estudante? No primeiro momento, quando eu vim para estudar na Universidade de Viena, sim, né, porque eu estava com bolsa do governo brasileiro na época, então foi visto de estudante, e depois, né, passou para visto né, de casado com austríaco, e hoje já não tenho mais visto, porque tenho cidadania, né, italiana, então né, nesse meio tempo foi quando eu fui, né, em busca da minha cidadania italiana, então hoje já não tenho, né, hoje eu trabalho, né, vivo livre na Áustria como europeia. Você é descendente de italianos, então. Sim, sim, sim. Minha família, parte de mãe, vem da Itália. Mas você já sabia disso quando pensava em estudar fora e já vislumbrava isso como uma possibilidade ou descobriu enquanto morando na Áustria já? Não, eu já sabia já, mas assim, na verdade, diferentemente, né, do que muitos brasileiros vão atrás da cidadania da italiana, por exemplo, que é, né, o grande foco ali em busca, tipo, eu quero morar na Europa, então a cidadania italiana era como uma forma de porta de entrada para a Europa, né? Para mim não, para mim cidadania italiana, porque eu aqui já morava com visto, né, de casada com austríaca, então com austríaco, então não tinha problema nenhum, né, de eu continuar com esse visto e depois, se eu, né, fazer um visto permanente. Mas para mim era uma questão de origem mesmo, né? Então eu sempre tive muito orgulho de ter né, essa origem mesclada de Itália e Brasil. E então quando eu já vim sabendo, né, que eu tinha, já sabia aonde que era a cidade né, onde o meu bisavô nasceu, fui visitar, então já tinha contato com a língua, fazia, né, parte da comunidade italiana na minha cidade, então a busca pela cidadania italiana nem foi por ganhar o espaço de liberdade dentro da União Europeia, mas sim por, né, tipo, conquistar algo desde criança, né? Eu não sonhava com a cidadania, mas assim, eu me sentia parte pertencente, né? Então, era Sim. assim, eu quero agregar a minha cidadania brasileira a outra parte que eu também sou pertencente, né? Então, por isso que aí morando aqui é mais fácil, né? Por questões é muito mais fácil do que a gente sair do Brasil e vir para cá, né? Fazer a cidadania, né? E você fala italiano também, então? Sì, sì, parlo un po' di italiano. Ma cosa? Parla italiano, inglese, tedesco? Ah, Portoghese e posso capire un po' di spagnolo anche. ma bravissimo. Grazie. Prego. Ma adesso parliamo in italiano o portoghese? No, possiamo Andiamo a parlare fare portoghese questa perché live in dobbiamo italiano? Sì. Perché in tedesco no, io non capisco niente. Mi puoi fare? Poverino. Ah, poverino di me. Tati, voltando aqui para o português, desculpa, não tem legenda ainda aqui o IGTV.
você, por tempo de residência, né, já são que 8, quase 9 anos vivendo na Áustria, ou simplesmente por ser esposa de um austríaco, você consegue chegar à cidadania austríaca, mesmo tendo a italiana, ou a Áustria não permite dupla nacionalidade, múltipla nacionalidade? O que você consegue dizer para a gente a respeito disso? Assim, se por ser a esposa de austríaco, eu teria o direito, né, fazer, tem que fazer provas também, então, e também por tempo de moradia no país também é possível, né, pelo tempo que eu já tenho. Teria que fazer uma prova, que primeiro de línguas, mas isso já não seria o problema, e uma prova de conhecimento da história, da cultura da Áustria, da história, né, não só a cultural, mas política também, a situação política da Áustria. Seria possível fazer essa prova, mas a Áustria ela não permite, né, dupla nacionalidade. Então, por isso eu nunca entrei, nunca foi um momento que eu pensei, né, porque, assim, abrir mão, não, nem essa questão de abrir mão da italiana, claro que, assim, teve todo um investimento para eu pegar a cidadania italiana, então seria um investimento perdido, mas abrir mão da brasileira mesmo, né, então, eu moro aqui, me sinto muito integrada na Áustria, tenho a Áustria como um segundo país no coração, estaria disposta, né, a defender a Áustria, vamos dizer, né, mas eu não abriria a mão da minha cidadania brasileira, né, então é algo que é meu, que foi me dado com o nascimento e pelos meus pais, e eu não abriria a mão, né, de forma alguma. Poderia agregar, mas nunca, né, excluiria a brasileira para pegar a austríaca. Existem exceções, por exemplo, no caso dos seus filhos, sendo filhos de uma brasileira com um austríaco? Uhum. Eles Aí podem ter, pode. no caso. Aí tipo, no caso de filhos de dupla nacionalidade, aí eles podem ter as três, né? Então a Áustria só não abre a exceção. E sim, se eu fosse, né, uma jogadora, algum esportista, né, ou tivesse que ocupar alguma posição de destaque dentro de alguma empresa Mas austríaca, você alguma é coisa assim. doutora! Mas é um país que já tem bastante. Então aí Eu sim a vou Áustria falar tem com as o suas presidente aí exceções. da República. Sim, mas aí, tipo, como eu não encaixo em nenhuma dessas possibilidades, então vamos ficar, então, como Áustria, como a ítalo-brasileira na Áustria mesmo. Tá. Tati, sendo você mãe e professora, ou seja, né, como é que... Espera um pouquinho. Peraí que você está travando para mim, Rodrigo. Voltei? Aí. Sim, sim. Pronto, eu estava falando que aqui você que é, né, mãe e professora, e geralmente as professoras elas têm um nível de educação mais rígidos, né? Como é que você faz com os seus filhos na questão linguística, dos idiomas, né? Por ser brasileira e ter o Uhum. seu português como língua materna, sendo seu marido austríaco tendo alemão como língua materna, e até vislumbrando também que existem línguas essenciais para o futuro. Como é que vocês administram a educação dos seus filhos com relação à língua, idiomas? Uhum. Bom, aqui na Áustria eu ocupo a posição de ser professora de português para as crianças, né, filhos de pais dos países falantes de português, então eu dou aula para as crianças de 6 a 10 anos. E então é o meu papel, né, mostrar a importância assim de você falar o seu idioma paterno, mas de ter os dois idiomas convivendo ali, né? Então, dentro da minha casa não poderia ser diferente, né? Então, se eu prego isso, eu tenho que viver isso em casa. Então, eu falo português, né? E meu marido fala alemão. Além disso, como essa questão né, da Itália, né, tipo, por ter cidadania italiana, é muito importante. Então, que assim, eu não espero que os meus filhos cheguem a falar um italiano, né, perfeito, mas eu acredito sim que para vocês, né, tipo, sustentar o passaporte, querer tanto a cidadania e ter o passaporte, eu acho que você também tem que ter a obrigação de falar a língua daquele local, né? Então, para mim é muito importante que eles aprendam, né? Que aprendam o italiano. E aí as outras línguas aí fica a critério, né? Então, por exemplo, inglês aqui de qualquer forma, né? Aprende. E a minha filha aprende também chinês, por exemplo. Que é o dialeto.
Não, chinês, né? Tipo, eu falo que ela aprende, ou ela aprende também, tem aulas de idioma, no idioma chinês. Sério? Que idade ela tem? Ela tem 16. Nossa, ela é uma atividade extracurricular que a escola oferece? Ou é Não, um é uma curso coisa mesmo? que ela quis, né? É um curso ela que quis e eu, claro, eu acho super apoio. Eu acho que todo tipo de língua, Claro, sim. independentemente da potência que nós temos aí no mercado, mas assim, eu acho que todo tipo de língua, quanto mais uma língua com alfabeto diferente, com uma outra realidade, eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que línguas te permite ter identidades diferentes, né? Sem precisar ficar trocando o seu documento. Nossa, achei incrível. Meus parabéns. Coisa maravilhosa. E você atua com um serviço de realocação, como a gente citou anteriormente, para esses estrangeiros que estão chegando a Viena para morar, para constituir de repente aí a sua casa, a sua família, né? Existe algo que você identifique, enxergue no seu dia a dia com esse público que seja muito desafiador assim na maioria das vezes? Ou cada pessoa tem a sua dificuldade, ou às vezes é mais adaptável do que a outra? O que você consegue assim dizer do seu trabalho com relação a esse aspecto? Bom, é claro que depende muito da vivência no exterior que, né, esses expatriados já têm, né? Eu atendo, o foco é o público brasileiro que está vindo para a Áustria, principalmente para Viena. Então, brasileiros que já moraram em diferentes países, então tem uma questão de se adaptar um pouco mais fácil, porque já está acostumado, né, a mudar. Então, brasileiros que é a primeira vez, tem vários fatores, né? Sair do Brasil e vir para a Áustria, tem a questão do clima, né? Então, se adaptar, essa questão, né, das 4 estações muito bem definidas, tem a questão da língua, né? Então, às vezes, a pessoa às vezes não fala inglês, então aí a pessoa fica assim, qual língua que eu vou pegar ali primeiro, né? Vou fazer alemão ou melhor fazer inglês? Então, entra naquela questão do desespero ali, de qual língua dominar. Tem a questão também da constituição da sociedade austríaca, né? Nós não podemos achar que os austríacos vão ser que nem os brasileiros, mas isso não significa que eles não são pessoas receptivas, né? Eu acho que são formas diferentes de você olhar para a pessoa, né? Então, às vezes, eu vejo que é muito importante, por isso que às vezes eu ofereço uma consultoria intercultural, né, de trabalhar aspectos que sejam importantes para as pessoas, para ela chegar e ver que, assim, olha, você está chegando num novo país, você vai ter que aprender, né? Vai ter que ter uma forma de um manualzinho ali de instrução, mas não que assim, você vai ter que seguir o manual e faça tudo na risca, mas assim, você vai ter que entender que é uma nova cultura que você está vendo, é de um novo país, as pessoas, elas não vão mudar o jeito de ser delas por causa de você. Então, eu acho que isso é importante, né? Porque, inclusive, foi um dos temas de alguns posts que eu postei algumas semanas atrás, a gente faz muito glamour, né, em cima da vida no exterior, né, todo mundo vê, né, as taças de vinho sendo tomadas em restaurantes, né, quando nós temos restaurantes abertos, mas não é fácil, né? A vida do exterior ela não é fácil, né? Ela é uma vida que você requer desafios, né? São desafios a ser passados, a serem enfrentados, e é importante que alguém fale, assim, é importante que alguém fale assim, olha, não é só você, eles não escolheram você para, né, pegar no seu pé. É assim que é, né? É assim porque a sociedade é um país que já estava constituído antes de você chegar, né? Então, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que a principal barreira é a linguística, né? Então, eu vejo eu trabalho muito com mulheres expatriadas, né? Como elas falam, perder a comunicação, né? Parece parece que eu chego na Áustria e eu perco a comunicação, né? E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, nessa questão da barreira linguística, de mostrar, olha, vamos adquirir, né? Então, vamos, né, adquirir esse conhecimento e não colocar barreiras, né, que é difícil adquirir esse conhecimento. E depois, essa questão cultural, essa questão burocrática, né? É muita burocracia, que por não ser na nossa língua, a gente acha que é mais ainda, né? Mas eu sempre falo para os meus clientes, não se esqueça que o Brasil existe, que o conhecimento de firma, que isso
para um europeu é o extremo da burocracia. Você tem que reconhecer firma, né? E tem que ser no dia que exato, você não pode um dia antes, pode ser depois, mas não pode ser antes. Então, às vezes a gente não acha tanta burocracia porque a gente é a nossa língua, né? Então você chega lá, você se estressa, você pede, você sabe, né? Aqui não, né? Então parece que quando a gente tem essa barreira linguística, aí parece que tudo fica mais difícil, né? E aí parece que torna tudo mais difícil o processo de adaptação. Eu aproveito o gancho para te perguntar se o inglês é uma língua que facilmente dá para utilizar de uma forma facilmente na Áustria, de modo geral. A gente sabe que a Europa é um país que é muito, aliás, um continente que é muito amplo no conhecimento, né? E que muitos europeus, eu principalmente que trabalho com turismo, sei que praticamente todo europeu que chega aqui fala um inglês assim como se fosse a língua materna. Então a Áustria também é um país que dá para sobreviver com o inglês tranquilamente. Olha, sobreviver com o inglês depende, assim. Eu acho que quando a gente vem como turistas é ok, né? Viena por ser uma cidade muito multicultural, né? Dá para você, né, viver com o inglês, mas isso também é um processo, faz parte do processo de adaptação a esse país, né? Porque enquanto você vive só com o inglês, você vive sempre com aquela sensação de ser um turista ali naquele local, né? E aí, a partir do momento que você começa a adquirir a língua, você começa a viver mais a cultura daquele local. E além disso, assim, por a Áustria teve muito esse turismo rural, vamos dizer, né? Cidadezinhas pequenas, então não é claro que você vai chegar, sempre vai ter alguém falando inglês, né? Então, já tive situações com amigos, em algumas, por exemplo, né, numa cidade muito bem conhecida da Áustria, que é Hallstatt, né, que é uma cidade, um vilarejo, na verdade, muito bem visitado, né? Aconteceu um episódio com uma amiga em um restaurante e o cara falou com ela, como você falou, inglês perfeito, né? E fez o pedido, tudo numa boa. Mas a hora que aconteceu o problema, ele não conseguia explicar para ela esse problema em inglês, né? E aí ele virou para mim e começou a falar em alemão, né? Ela se sentiu mal porque ela falou assim, nossa, o problema é, né, eu fiz uma reclamação e ele virou para você para explicar, tipo, que falta de educação. Eu falei, calma, deixa ele me explicar o que aconteceu, depois te explico. E aí eu falei para ela, olha, ele pediu 1000 desculpas por ele não te poder te falar isso em inglês, mas como é uma coisa muito detalhada, ele não tem vocabulário suficiente para te explicar o que aconteceu em inglês, né? Então, olha, uma cidade super turística, né? Tipo, é o boom do turismo, né? Principalmente do turismo chinês, do turismo asiático aqui na Áustria. E, né, numa situação ali com o inglês, né, casual para o turismo, ele, ok, ele garante, mas quando foi muito específico, ele já teve que recorrer ao alemão, né? Então, dá para viver? Dá para viver. Você vai ter situações que as pessoas vão falar, não sei, quero falar inglês. Vai ter situações que as pessoas vão falar, olha, não quero falar inglês, né? Então, depende qual tipo de amizades que você faz, né? Nunca vai ser igual, porque né, você vai respirar visualmente o alemão. O alemão vai estar em todas as placas, vai estar em todos os documentos, então realmente, sim, isso é verdade. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, já está quase dando a nossa hora, eu vou te contar como é que eu descobri a Áustria. Né? Quando eu comecei a me interessar pela Áustria, foi basicamente como você, como se interessou pelo alemão, estudando o nazismo. Eu adoro esse tema, também adoro ler livros da época do nazismo. Não sei se você já leu Olga. Acho que sim, né? Olga Benário Prestes é um livro que eu adoro. Só que também, logo depois de ler esse livro da Olga, eu descobri o livro 3.096 Dias, de Natasha Kampusch. Você já ouviu falar? Sim, já li o livro então, também. Eu comecei a ler a história e foi aí que eu descobri detalhadamente como é que são os bairros de Viena, né? Como é que é o país como um todo, que existem estações de esqui. E aí depois fui pesquisando. E você chegou aí depois do... Para quem não sabe, esse livro ele retrata a história de um sequestro que aconteceu na Áustria, né, em 98. E que essa menina, Natasha Kampusch, ela conseguiu fugir do cativeiro em 2006. Você chegou aí alguns anos depois.
É uma história que é presente no país hoje em dia? Assim, quando eu cheguei, ainda assistia muitas entrevistas com a Natasha Campos. Eu cheguei a encontrar uma vez aquela Natasha Campos sem querer na rua, assim, né, tipo, andando, sabe quando você olha e você fala assim, peraí, eu acho que eu sei quem que é essa menina, né? Sim. Então, por muito tempo, assim, eu até entendo, por muito tempo ela viveu, infelizmente, ela teve que viver da história dela, né? Da história triste que essa menina viveu ali em cativeiro. E hoje, assim, faz tempo, bom, né? No último ano a gente não escutou muito porque a gente só escutou falar da pandemia, mas assim, faz tempo que eu não escuto mais, né, falar alguma coisa sobre ela, mas por muito tempo ela foi história, assim, então quando teve o filme, né, porque teve o livro, depois veio o filme, e tem a história, né, dela com o pai ali, que não é muito bem resolvida também, então, e ela teve que viver dessa história, né? Eu acho que foi a maneira que ela encontrou, ou que encontraram, né, dela conseguir um certo futuro ali, vivendo dessa história infeliz do passado, né? Então assim, claro que fica naquela coisa. Hoje as escolas sempre avisam, assim, mas, por exemplo, você tem alguém que está rodeando a escola, sabe? Então, teve alguma criança que foi perguntada no meio, vindo, porque as crianças vão para a escola sozinhas, né? A Alta tem muito dessa coisa das crianças com 6, 7 anos, elas já vão para a escola sozinhas, né? Então, as escolas, quando vê que tem alguma coisa estranha né, na região, e eu moro no bairro onde a Natasha Campos foi sequestrada, então as escolas avisam, independentemente do bairro, as escolas avisam que tem né, alguma coisa estranha naquela região. Assim, não é comum, né, faz tempo que a gente não vê, às vezes, na internet, tal escola avisou sobre esse tipo de procedimento, mas sim, ficou uma certa história no país, né, por tudo isso, pelo que aconteceu. Né? É que, na verdade, eu enxergo muito aí na Áustria como se fosse um caso de proporção, tipo o Brasil, sabe? Com as histórias teve Isabelle Nardoni, a família Van Richthofen, não sei se você lembra. Uhum. São casos Sim, que sim, até hoje, vez por outra, a gente vem à tona na televisão que sim, aconteceu isso, aquilo, teve sim. desdobramento aqui, né? Deve ser assim também para o caso daquela menina Madeline, eu acho, né? Em Portugal e Sim, Inglaterra. sim. São coisas mais ou menos por aí. Tati, Sim, chegamos sim. aqui ao final de mais uma live. Muito obrigado mais uma vez Eu que pela agradeço pelo presença, convite. gostado, transmitido seu conhecimento aqui para todo mundo. Não, o prazer foi meu, eu que agradeço. Muito obrigada. Você tem mais umas lives esses dias, né? Você quer deixar aqui pro pessoal, de repente, né, Sim, quem sim, quiser saber um pouco mais. tá, eu tenho uma live na terça-feira sobre isso, que vale para todos os brasileiros que moram no exterior, que é sobre fazer né, a famosa declaração de saída definitiva do Brasil, né, junto à Receita Federal, né, se é preciso fazer, a importância de se fazer. Ainda não divulgado, tem mais uma live, né, com a Júlia, que também é uma professora de alemão, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre aprender alemão, né, a importância de aprender alemão, a questão, né, professor nativo ou não, então, né, qual o papel dos professores aí dentro da aprendizagem do alemão. Então tem essas duas lives, tem algumas outras que estão sendo ainda combinadas sobre o sistema educacional austríaco e muito mais. Com certeza vai ter até algo em alemão durante essa live, hein? Porque já viu, né? Duas professoras de alemão. Ó, a Karina tá falando aqui que chegou A ao Júlia, final. está assistindo. Karina é minha Karina colega, pode ficar Karina é colega de tranquila. trabalho. E quem mais também estiver chegando só agora, a live vai ficar postada aqui no IGTV. Também vai para o YouTube. Então, vocês vão ter várias formas aí de acessar o conteúdo. Tá bom? Quem perdeu é só ficar ligado que daqui a pouquinho já está disponível inteira. Tá bom? Mais uma vez, obrigado do fundo do coração. Eu sei que já é noite aí. Desculpa ter tomado esse seu tempo, né? Imagina, é um prazer. E a gente vai conversando. Foi muito bom fazer contato com você, ter essa conversa, né? Foi muito boa. Tá bom? Você Fica fala de com qual Deus. cidade?
qual cidade do Brasil você fala? Isso eu queria ter te perguntado e eu acabei esquecendo. Tá, eu moro numa região de praia, uma praia internacionalmente conhecida, que é Jericoacoara, no Ceará. Ah, ok, ok. Já ouviu Então, da falar? próxima vez te procura. Já, claro, com certeza. Mas Se infelizmente você não tiver fui aí. Mas Tá, voltou. aí, pronto. Ok, agora. Pronto, então se Ok. você pensar em Não. conhecer Jeri um dia, pode me contatar. Eu tô aqui até maio, porque em maio eu me mudo para Estocolmo, na Ah, que Suécia. legal. Aham. Então, mas aqui tem sido a minha casa, né, nos últimos 6 anos. Então eu vou manter um contato muito forte com o lugar ainda. Então, os meus amigos vivem dizendo assim, você vai embora de Jeri, agora o que a gente faz? Quem é que vai ajudar a gente com as recomendações, com os lugares e tudo? Gente, me manda mensagem que eu vou estar com a mente presente aqui sempre. Então, eu vou poder ajudar com certeza. Né? Dicas de lugares, passeios, hospedagem, restaurantes. Enfim. É só me contatar que a gente agiliza. Ok, pode deixar. Ok, então, Tá muito bom? Um obrigada grande pelo beijo, convite. Tati. Então, sucesso em Estocolmo. E a gente vai se vendo nas redes, ok? Muito obrigado. Quando Ok, eu for a dann Viena, eu visito tschüss. vocês. Ok, Bitteschön. gern. Tschüss. Dankeschön. Tchau. Tchau. Tschüss. Bitte gern. Tchau. Tschüss. Tchau. Gente, muito boa live com a Tati. Tati, a Tatiana falou o sobrenome, eu perguntei se estava errado e estava mais ou menos, né? Mas a Tatiane Tsuka tem o Instagram Descobrindo Viena, então vocês podem acompanhar ela aí sempre que quiserem para dicas sobre o país, não só Viena, mas a Áustria como um todo. Agora, por exemplo, ela está em Salzburg, que é uma outra cidade incrível, muito linda da Áustria, tá bom? A live vai ficar salva, deve estar postando daqui a pouquinho, em poucos instantes, e no YouTube mais tarde também já vai estar disponível. Até a semana que vem. Nos próximos dias eu já vou postar para vocês quais serão as 3 últimas lives finais aqui da nossa série Velho Continente, parte 2. Grande beijo para vocês e até a próxima.